Olá, quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, tá? E aqui, né, você já pode ver aqui no slide, nesse primeiro slide, né, que tem aí escrito revisão dos assuntos, tá? Por que revisão? Alguém até pode se perguntar logo de cara se é que vai ter uma prova de geografia. Não, não haverá provas, tá? Mas, né, vai ser marcado uma data para uma verificação de aprendizagem. O que é que quer dizer essa verificação de aprendizagem? Quer dizer, né, que em geografia, em história, tá, que são as matérias comigo, né, a gente vai ter nesse dia, nessa data, tá, uma série de perguntas e respostas para eu poder ver, né, observar como é que foi o seu andamento, né, durante todas essas aulas online que a gente teve desde o começo, né, dessas aulas remotas, tá? Então, a partir desse dia de hoje, né, dia 8 de julho, né, que é o dia que está sendo postado aqui no canal do YouTube, tá? Eu vou começar, né, a ter aulas de revisão, revisão dos assuntos que a gente já viu, né, desde, né, o começo dessas nossas aulas, né, ainda quando estava na escola, tá bom? Que fazem parte da primeira unidade desse ano letivo, né, que você está estudando, tá bom? Então, né, a gente começa hoje essa revisão, né, para você poder relembrar alguns assuntos, né, principais que a gente estudou e que você conheceu, né, desde o começo dessas nossas aulas remotas e um pouquinho mais atrás, né? Porque o tema que a gente vai poder voltar um pouco para poder relembrar hoje, né, nesse vídeo que você está assistindo, é as estrelas e os planetas. Tá? Então vamos falar um pouco, né, sobre aquele primeiro assunto que a gente viu de geografia. Talvez alguém aí esteja lembrado, né, sobre esse assunto que a gente estudou, mas talvez tenha um aluno que ainda não esteja lembrado, né, do que a gente viu dentro desse assunto. Tá bom? Então a gente vai estudar um pouco sobre a questão do universo e o que tem no universo. Tá? E aí, nesse vídeo que você está assistindo nesse momento, vamos conhecer um pouco dos astros que existem no universo. E esses astros, o primeiro a gente chama de estrela e o segundo astro a gente chama de planeta, tá bom? E aí vamos saber, você vai conhecer o que é uma estrela, tá? E também vai conhecer, né, o que é um planeta, tá? O que faz um astro ser uma estrela, né? E qual é a diferença de uma estrela para um planeta? Tá? Então, essas dúvidas, tá, a gente vai esclarecer nesse vídeo agora, tá bom? Primeira coisa importante é a gente entender, né, o primeiro de tudo, o que é um universo. Tá? A gente sempre está ouvindo falar, né, desse lugar desconhecido e misterioso chamado universo. Né? Esse universo ele sempre está presente em filmes que a gente assiste, em séries, né, de televisão, em programas, né, que a gente vê na internet, em vídeos. Né? A gente sempre está vendo, né, uma produção sobre essa questão do universo. Tá bom? Então, o universo, o que de fato ele é? O universo, a gente vai dizer que é, olha só, de olho no slide agora, tá? Que eu vou sublinhar aqui no texto o que é o universo. Se alguém te perguntar, você vai dizer que o universo é um conjunto de todas as coisas que existem no tempo e no espaço, tá bom? O universo, essa é a definição do que ele é. Ele é um conjunto de tudo que existe, tá? Tudo que existe, seja um ser vivo ou seja um ser não vivo, né? Seja um planeta ou seja uma estrela, tá bom? Então, tudo isso junto, no tempo e no espaço sideral, a gente chama de universo, tá? Então, o universo, pessoal, ele é infinito, tá bom? Até hoje,
né, de acordo com a pesquisa científica, foi o que a ciência conseguiu descobrir, tá? Que ele tem um tamanho, né, ilimitado, infinito. Isso quer dizer o quê? Porque até hoje, né, o ser humano não conseguiu descobrir, tá, até onde vai, né, o limite desse universo. Tá? A única coisa que se sabe é que ele é formado por um número infinito de galáxias, tá? Um número infinito de galáxias. Para a gente não dizer que é infinito, a gente pode dizer, né, que existe aproximadamente bilhões de galáxias dentro do universo, tá bom? E nessa foto aí que eu coloquei para você poder ver, é uma imagem que ilustra o que é o universo. Olha só, a gente tem aqui nesse centro, né, o centro do universo, tá? E cada ponto luminoso desse que a gente consegue ver nessa foto, ó, cada ponto luminoso é uma galáxia. E aí, olha só que interessante. Acompanha com atenção agora o que eu vou dizer. Dentro de cada galáxia, o que é que tem? Dentro de cada galáxia existe um sistema solar, tá? E aí é a segunda coisa que você tem que saber, tá? O universo, dentro dele tem bilhões de galáxias. E dentro de cada ponto luminoso desse que você vê na foto, tem também milhões de sistemas solares, tá? E aí a gente vai saber agora, tá, o que é um sistema solar. O sistema solar, ele é formado por bilhões de estrelas, de planetas, de satélites naturais, de meteoros e também outros tipos de astros que existem dentro da galáxia, tá bom? Então, o sistema solar, né, voltando aqui e repetindo para você poder entender melhor. A gente tem um universo, dentro do universo tem bilhões de galáxias, e dentro de cada galáxia também tem um sistema solar. No sistema solar, ele é formado por bilhões de estrelas, de planetas, de satélites, de meteoros, né, de tudo que a gente, né, muitos de vocês já até viu ou conheceu assim em pesquisa na internet, né, em filmes que assistiu, tá bom? E aí a gente vai conhecer do ponto de vista científico cada um desses astros que fazem parte do nosso sistema solar. A estrela, o planeta, um meteoro, um satélite e qual é a diferença entre cada um desses astros, tá bom? Então, essa é a primeira parte dessa revisão, tá, sobre estrelas e os planetas. Então, pessoal, agora a gente vai saber, né, o que é que tem dentro do nosso sistema solar. Tá? A gente sabe que o sistema solar onde a gente vive, onde está o nosso planeta, ele fica dentro de uma galáxia, né, que existem bilhões, e que essa galáxia fica dentro do universo que tem um tamanho infinito. Né? Então, primeiro, aqui tem uma imagem que mostra o sistema solar, né, que a gente conhece, né, a partir das teorias científicas, tá bom? Então, primeiro, nesse sistema solar, a gente vai saber primeiro o que são as estrelas que tem nele e o que é o planeta, tá bom? Primeiro, as estrelas. Qual é a definição do que é uma estrela? Elas são astros luminosos que possuem o quê? Luz própria. Então, se alguém te perguntar o que é uma estrela, você responde que são astros, né, luminosos, né, de luz, que possuem luz própria, tá bom? Então, por isso que à noite, né, com o céu estrelado, a gente consegue ver aqueles pontos de luzes que a gente chama de estrela, né? Porque a gente já sabe que é um astro que ele tem luz própria, ele emite luz e calor, luz e energia. Por isso que a gente consegue ver mesmo de muito longe, né? A anos-luz de distância, aqui na Terra, olhando para o céu, as estrelas brilhando no céu, porque são astros que têm luz própria. Por isso que elas brilham, tá bom? E aí, né, a gente tem a principal estrela que faz parte do sistema solar e é por conta dessa estrela que o nome é sistema solar, tá? Aqui na foto, ó, a gente já tem essa estrela bem centralizada,
no meio do sistema, que é o Sol. Tá? Então, o Sol é a principal estrela do sistema solar. Não é à toa que o sistema tem o nome dela, né? Leva o nome dessa estrela. Tá? Por que o Sol também é uma estrela? Porque também é um astro que possui luz e energia própria. Tá? Por isso que existe o dia. Né? O Sol ele ilumina, né, a superfície terrestre, fazendo com que tenha o dia, né? O dia, né, e a noite. Né? Então, esse dia, essa luz que a gente vê, né? Essa luz é o Sol transmitindo essa luz que ele tem, né, como estrela. Tá? Sendo que qual é a diferença do Sol para as outras estrelinhas? O Sol, né, ele é a maior de todas as estrelas presente no sistema solar. Tá? Então, ele possui muita mesmo quantidade de luz e energia que faz com que os outros astros que tem no sistema eles girem em torno dele, tá? Com essa energia que é tão grande que ele emite, né, que ele transmite pela galáxia, faz com que os outros astros que estão ao redor dele se aproximem dele e girem em torno dele. Então, esse é o poder, né, que o Sol tem como uma estrela que tem luz e calor, tá bom? Então, quais são então esses astros que giram em torno do Sol no sistema solar? São os planetas, tá bom? Esse é o segundo astro que vamos conhecer nessa videoaula, tá? O que são os planetas? São astros que não têm, olha só, que não têm luz própria. E porque não têm luz própria, eles dependem do Sol e por isso giram em torno de uma estrela. E essa estrela é o Sol. Tá? Então, como você também pode ver nessa foto, tem vários planetas, né, que ficam localizados ao redor do Sol, na órbita do Sol. Tá? Esses planetas eles não possuem luz própria. Então, qual é a diferença entre um planeta e uma estrela como o Sol? O Sol é um astro que possui luz própria e o planeta é um astro que não possui luz própria. Ele não transmite luz e energia, por isso que ele tem que depender de uma estrela para girar em torno dele. Né? Então, olha só, a gente tem aqui no nosso sistema solar, já foram descobertos pelos cientistas 8 planetas. 8 planetas já foram conseguidos ser localizados e estudados, né? Ainda são estudados, né, pelos cientistas, tá bom? Então aqui vamos na ordem, né, do que está mais perto do Sol até o que está mais longe do Sol no sistema solar, tá bom? Vamos conhecer cada um desses planetas. Olha só, são 8 planetas. Então o que está mais perto do Sol é o planeta chamado Mercúrio. Também é chamado de planeta de fogo, tá? Porque já que ele está bem mais juntinho do Sol, na órbita, né, dessa estrela, então ele tem um clima muito quente. A sua superfície, tá? Ela sempre está com um alto grau de temperatura, tá bom? Porque está muito próximo do Sol e ele consegue, né, é atingido por muita luz pelos raios solares. Então é um planeta que ele é extremamente quente, tá bom? E aí a gente tem o segundo planeta que está mais próximo do Sol. Olha só, a gente tem 2, né? Depois de Mercúrio. A gente tem o planeta Vênus, tá? E logo depois um planeta, né, que já falamos muito sobre ele e que inclusive, tá, é onde vivemos, que é o planeta Terra. Beleza? Então, o nosso planeta é o segundo, junto com Vênus, mais próximo do Sol. Tá bom? Nessa órbita do Sol. Tá bom? Quando eu falo órbita, a órbita, o que é a órbita? São essas linhas que tem aqui, ó, que você consegue observar. Essas linhas é como se fosse uma área que fica o quê? Próximo do Sol, onde é nessa área que os planetas eles giram em torno do Sol. Então, essa área, né, a gente chama de órbita. Tá? Quando a gente diz que um planeta está na órbita do Sol, quer dizer que ele gira em torno do Sol, ele está próximo do Sol. Tá bom?
Então, a gente tem aqui Terra e Vênus. Então, qual é o quarto planeta? Depois de Mercúrio, Vênus e Terra, a gente tem o planeta Marte, tá? Chamado de planeta vermelho, tá? Esse planeta, ele é um planeta, né, dos 8 planetas, né? Ele é o que é mais estudado, é o mais observado com atenção pelos cientistas aqui na Terra, porque é um planeta onde já foi descoberto água nele, tá? Diferente de outros planetas, onde não foi encontrado água, tá bom? Onde é impossível que se encontre água pela natureza desse planeta. Então, em Marte foi encontrado em sua superfície uma quantidade bem pequenininha de água, e onde há água, há vida, tá? Então, isso deixou os cientistas muito surpresos, né? Porque Marte é um planeta que, por ter água nele, ele pode sim ser habitável, tá? Mas isso aí é uma coisa que ainda está sendo estudada e está sendo, vai ser colocada mais essa ideia no futuro, né? Então, Marte é o quarto planeta, tá? Depois dos que a gente já viu. Depois de Marte, a gente tem, né, o planeta Júpiter, tá? Que é o planeta que ele está mais distante do Sol, e é um planeta que, já que ele está mais distante do Sol, é um planeta que ele tem um clima mais frio, tá? Ele não é tão atingido pelos raios solares, tá? Então é um planeta frio, e inclusive ele é o segundo maior planeta do Sistema Solar, tá bom? Depois, ó, do planeta Saturno. Saturno, que é o primeiro maior planeta do nosso sistema solar. E Saturno é o único que tem um anel, né, de meteoros em volta dele, né, na órbita dele. Vejam que o único planeta do nosso sistema solar, dos 8 planetas, Saturno é o maior e é o que tem esse anel, né, de meteoros, né, o que é chama de ciclo de asteroides que ficam girando em torno dele por conta da sua gravidade, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem outros planetas, ó, já chegando no final. A gente tem o planeta Urano, tá bom? Que está mais distante ainda do Sol, e o planeta Netuno. Sendo que aqui nessa imagem, pelo que eu estou contando, 3, 6, 7 e 8. Verdade, tem 8 planetas, tá bom? Mas aí é uma imagem que ela não tem aí, esqueceram de colocar o último planeta e o que fica mais distante do Sol, que é o planeta Plutão, tá? E é o planeta de clima mais frio, também conhecido como planeta de gelo, tá? Se Mercúrio, que é o que está mais perto, é chamado de planeta de fogo, porque é muito quente e está mais perto do Sol, o planeta Plutão é o menor que tem no sistema solar, tá? E é o que está mais longe do Sol na sua órbita, tá? E ele é o planeta de gelo, porque tem um clima mais frio. Toda a sua superfície ela é congelada, tá bom? Então é impossível de ser habitado por algum ser vivo, tá bom? Então, pessoal, esse foi o assunto dessa videoaula, né? A gente revisou sobre esse assunto que já vimos, né, nas primeiras aulas, né, sobre o universo e os astros que tem no nosso sistema solar. Primeiro, as estrelas, e a principal estrela é o Sol, tá? E o segundo astro, tá bom? São os planetas, né? Que são no total de 8 planetas que se encontram, tá bom? No nosso sistema solar, tá bom? Esse assunto, para você poder voltar um pouco no primeiro capítulo do livro, né? E rever, né? É um assunto que está no seu livro de geografia, ó, na página 6, tá bom? Logo no comecinho do seu livro, no primeiro capítulo da primeira unidade. Tá bom, pessoal? Então, o que é que eu digo para vocês fazer? Voltar um pouco nessas páginas e fazer uma leitura desse texto, tá bom? Para que a gente possa, na nossa live, conversar mais, né, sobre esse assunto. Vocês poderem tirar dúvidas, né, fazer mais perguntas, né, conhecer mais curiosidades sobre o universo, né, e sobre todo o conhecimento de ciência que tem, né, nesse universo, tá bom? Então,
Até a próxima aula, onde vamos continuar esse assunto de revisão, tá bom? E fiquem com Deus.